Mas Jesus estava no meio, um aqui e outro aqui, e aqueles ladrões estavam à distância de um clamor de Jesus. Era só falar: Jesus, está aqui, né? Então eles estavam perto, muito perto de Jesus, e estavam ali nas suas últimas horas de vida, nos seus últimos momentos. Só que esses ladrões, eles tiveram um fim e uma eternidade completamente diferente uma da outra. E sabe, irmãos, eu creio assim que tudo que está na Bíblia, ela era para o presente e para o futuro, e de uma forma assim, é multiforme revelação. E eu creio que esses ladrões também representam a humanidade, que um dia vai ser colocada à direita, os benditos, e os à esquerda, né, o que tiver à esquerda, os malditos. E esses ladrões também representam a oportunidade que todos nós temos. Oportunidade que Deus dá. E a diferente forma como as pessoas agarram essa oportunidade ou a rejeitam. Falando sobre oportunidade, eu quero ler aqui em Lucas 17. Lucas 17, versículo a partir do 11, que diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Então Jesus, ele era aquele jovem que ele ficava andando, né, de cidade em cidade. E aí quando ele chegou ali, naquele lugar, 10 leprosos começaram a gritar, né, Jesus de longe, porque os leprosos, eles não podiam se aproximar das pessoas. E eles começaram a gritar: Jesus, Jesus. E devia ser um grito muito forte, né? Porque eles estavam, com certeza, já tinham ouvido falar que Jesus curava. Então ali estava passando a oportunidade de cura deles. E aí Jesus teve misericórdia deles. E Jesus fez algo inesperado. Jesus não orou por eles, não impôs as mãos. Jesus falou assim: olha, vão e se apresentem ao sacerdote. E o sacerdote, irmãos, era aquela pessoa que fazia a vistoria no leproso. Tipo assim, ele olhava o leproso, tá curado ou não tá, né? E eles foram ainda cheios de lepra, mas eles não questionaram, foram, ou seja, tiveram fé. A gente não sabe por que ele nos mandou ir, nós estamos cheios de lepra, mas bora lá. E a Bíblia diz que indo eles foram curados. Então eles foram curados debaixo de uma obediência à palavra de Jesus. E por que Jesus fez isso? Para nos mostrar que debaixo da sua obediência, o poder de Deus opera na nossa vida. Amém? Aí, continuando aqui. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe Jesus: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Então, eu acredito ali que eram 10, 9 judeus e um samaritano. E os 10 foram curados. E só o samaritano volta para agradecer Jesus, dar glória para Jesus. E Jesus pergunta pelos 9, cadê os outros? Sabe, irmãos, esses 10 homens, eles foram abençoados, eles foram curados. Mas somente um
ouviu da boca de Jesus: a tua fé te salvou. Eu não sei se os outros 9 depois creram em Jesus, mas uma coisa eu tenho certeza: esse está salvo. Então, muitas vezes, irmãos, as pessoas correm atrás da bênção de Deus e Deus, pela sua misericórdia, abençoa. Mas as pessoas, logo após serem abençoadas, elas esquecem Deus. E o mais importante de tudo não é a gente ser abençoado, é a gente ser de Deus e estar em Deus. Porque as bênçãos, elas são perecíveis. Aqueles homens um dia morreram, não de lepra, mas morreram. Então o que mais importa na vida do homem é a vida eterna, que ele só encontra em Jesus. E assim, essa história fala sobre oportunidade. Os 10 agora curados poderiam voltar, abraçar Jesus, se prostrar, seguir Jesus. Mas 9 perderam a oportunidade. Então, irmãos, as oportunidades aparecem na nossa vida. E sabe qual é a maior oportunidade que nós temos? O nosso hoje. Todo dia é um dia de oportunidades. De nós obedecermos a Deus, vivermos para agradar a Deus, para nós orarmos, adorarmos, para nós amarmos. E aí Deus vai pegar essa nossa resposta e vai manifestar o seu poder. Amém? Agora, irmãos, vamos ver a postura desses 2 ladrões, desses 2 malfeitores. Agora eu quero que todo mundo abra lá em Lucas, no capítulo 23. Lucas capítulo 23, a partir do 39. Vamos ver aqui como é que cada um se comportou. Começando aqui, né? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então aquele malfeitor estava ali pertinho de Jesus e a atitude dele foi provocar Jesus, menosprezar Jesus. Tipo, você não dizia que era o Cristo, o Messias? Então vai lá, te salva e salva a gente também. Aquela palavra irônica, aquele comentário para humilhar ainda mais Jesus. E sabe, irmãos, a fé ou a incredulidade a Jesus, ao Evangelho, ela independe do nível social, do nível econômico, do nível de conhecimento que a pessoa tem. Independe. Eu quero que a gente leia agora o que foi que as autoridades religiosas comentaram. É só voltar um pouquinho no versículo 35. Diz assim: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Então, o ladrão falou: tu és o Cristo, então te salva. Um ladrão que sempre teve uma vida promíscua no pecado. Só que a gente pode dizer: é porque era um ladrão, não era alguém que ia para a igreja. Só que as autoridades religiosas disseram a mesma coisa: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Os fariseus, aquelas pessoas que estavam dia e noite na sinagoga, dia e noite, lendo o Antigo Testamento e fazendo aquelas orações, né, que Jesus tanto condenou. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Então, irmãos, a gente vê aqui que alguém que vivia no pecado, né, diante de todos, e alguém que vivia numa aparente santidade diante de todos, tiveram a mesma reação diante de Jesus.
diante do sacrifício de Jesus. Zombaram, escarneceram, humilharam. Então, não é questão de nível social, não é questão de conhecimento. A fé, irmãos, independe disso. E sabe o que foi? Esses dois eram judeus, né? O ladrão e as autoridades religiosas. Mas ali também na história tinham os soldados romanos. E sabe o que é que os soldados romanos disseram? No 36 diz assim: igualmente os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. A única diferença aqui é que o ladrão e as autoridades religiosas chamaram Jesus ironicamente de Cristo, ou seja, de Messias. Por quê? Porque eles conheciam a Bíblia. Os soldados romanos não conheciam esse negócio de Messias. O que é que eles chamaram Jesus? Tu que é o rei dos judeus? Tu acha que tu é maior que Pilatos? Então vai aí, exerce a tua autoridade, te salva, desce da cruz. Então, irmãos, esses também, eles não creram, eles zombaram, eles desprezaram Jesus. E sabe, irmãos, se hoje nós formos até um analfabeto e pregar o evangelho, alguns analfabetos irão crer, mesmo sem nunca poder ler a Bíblia, porque não sabem ler. Outros não irão crer. Se nós chegarmos em um doutor que tem doutorado, pós-doutorado, e pregarmos o evangelho, alguns irão crer e outros não irão. Se nós chegarmos lá na África, onde quando a gente fala de pobreza, é o lugar onde nós lembramos, e nós reunimos aqueles africanos famintos, pregarmos o evangelho, alguns irão crer, mas alguns não, irão preferir continuar, né, com a sua religião, umbanda e tal. Se nós formos na Europa, para aquele povo que se acha a elite mundial, o povo que mais sabe, e pregarmos o evangelho, alguns irão crer e alguns irão continuar sendo ateus. Se nós formos no hospital, onde tem pessoas enfermas, às vezes no estado terminal, e pregarmos o evangelho, alguns irão crer e outros não. E sabe por que isso? Porque a fé em Jesus, ela é algo espiritual. Ela é algo além do que nós podemos explicar. E é por isso que nós temos que pregar para todos. Para pobre, para rico, para doente, para quem está saudável. A gente tem que pregar para todos. Porque, irmãos, nós não sabemos quem irá crer. E é por isso que Jesus, antes de subir, ele disse, ele reuniu todo mundo e falou: vão e preguem o evangelho para toda criatura. E deixa que o meu Espírito fará o resto. O resto não, né? Fará a grande parte, que é o convencimento. E sabe, irmãos, a nossa função não é pregar o evangelho muito bem, é pregar o evangelho do jeito que a gente sabe. Porque não é por saber pregar o evangelho, é na pregação. O convencimento é do Espírito Santo, não é nosso. Quando alguém é convencido por um bom argumento, ele vai trocar Jesus se ele ouvir um argumento melhor. Mas quando alguém é convencido pelo Espírito Santo, ele é selado pelo Espírito Santo e ele não vai trocar Jesus por nenhum argumento, porque ele agora é uma nova criatura. Amém? Então, irmãos, Deus, ele não faz acepção de pessoas.
são as pessoas que estão rejeitando a Deus. Certo? Então, essa é a história aí daquele primeiro malfeitor. Agora vamos para o outro malfeitor, que estava ali na mesma cena de oportunidade. Vamos ver o que a Bíblia fala. Lucas 23, versículo 40, diz assim: respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Então a primeira atitude dele não foi nem falar com Jesus, foi falar: você não teme a Deus, foi repreender o outro. Ele se importou com o outro, ele falou: tu não teme a Deus, olha como é que tu tá, falta pouco tempo para tu morrer, e essa é a tua atitude. Ele se importou com o outro. Então aquele ladrão, ele estava começando a ter seu coração tocado. E no versículo 41, ele diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então aquele homem, ele creu que Jesus estava ali injustamente. Ele creu que Jesus era santo, sem pecado. Irmãos, muitas pessoas, quando leem essa história, elas querem dizer assim, né? Elas se ministram assim: essa é a parte da Bíblia que eu vou viver. Eu vou viver a minha vida pecando e no finalzinho, quando faltar pouco tempo, eu vou ser crente, eu vou aceitar Jesus. Eu já tive esse pensamento, porque eu achei assim: eu não posso pegar a minha juventude e ser crente. Eu tenho que ser crente quando eu for velha, quando eu tiver toda caída lá, porque aí eu visto aquelas rouponas de crente e aí pronto. Mas enquanto eu estiver bonita, jovem, não quero ser crente não. Irmãos, muitas pessoas pensam assim. Elas querem viver aquela vida e ali no último momento elas querem viver essa história aqui. Mas eu digo para você uma coisa. Irmãos, eu vou até dizer algo. Às vezes, os crentes, tipo assim, entendo o que eu vou falar. Aconteceu um acidente. Aí o cara tá lá deitado, quase morrendo. Aí o crente, eu vou lá orar por ele. Aí o crente, a pessoa tá lá, quase, já tá aqui naquele último suspiro. Aí o crente, tu recebe Jesus como teu Senhor e Salvador. Aí a pessoa, aí o crente, ganhei para Jesus. Irmãos, essa não é a história desse ladrão. E eu vou lhe provar isso. Esse ladrão aqui, ele não pensou, ele não planejou a sua conversão no último momento. O que acontece? O ladrão, ele não teve sorte, como muitos acham. Ele teve fé. Sabe o que é que diz lá em Marcos? Eu vou ler para você. Lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha o que é que diz. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, como é que Jesus pregava o Evangelho? Falando isso: arrependa-se e creia no Evangelho.
Isso é pregar o evangelho. O que é uma pessoa aceitar o evangelho? É ela se arrepender e ela crer no evangelho. Então, irmãos, o que esse ladrão viveu? A primeira coisa, que eu vou ler de novo o versículo. O que é que ele fala para o outro ladrão? Ele fala assim: nós, na verdade, com justiça estamos aqui, né? Porque recebemos o castigo dos nossos atos, mereciam. Irmãos, ele reconhecia que ele merecia aquilo. Ele reconhecia e ele achou justo estar sendo castigado e crucificado. Se isso não é arrependimento, eu não sei o que é. É alguém que fala: eu estou aqui justamente porque eu passei a minha vida toda roubando. Isso é arrependimento. É reconhecer que você é pecador. Ele reconheceu, ele se arrependeu. Então, a primeira parte de crer no evangelho, ele fez, arrependeu-se. E o versículo 42, ele fala, né? E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqui ele cumpriu a outra parte. Ele creu no evangelho. E o que é que o evangelho diz? Que Jesus morreu pelos nossos pecados e que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus tem um reino. Então, irmãos, na minha opinião, a fé desse ladrão, até o momento da ressurreição de Jesus, é a fé mais madura do Novo Testamento. Até Jesus ressuscitar, na minha opinião, esse ladrão demonstrou a fé mais madura do Novo Testamento. Nem João Batista demonstrou tamanha fé. Sabe por quê? Ele não estava vendo Jesus fazer milagre. Ele não estava vendo Jesus curar Lázaro. Ele não estava vendo Jesus acalmar a tempestade. Ele não estava vendo Jesus curar enfermo. Ele estava vendo Jesus morrer. Ele estava vendo Jesus ser humilhado numa cruz, zombado por todos. Ele estava vendo todas as pessoas, autoridades da sinagoga, dizendo: ele é o impostor. E mesmo assim o ladrão fala: Jesus, lembra-te de mim. E quando ele fala assim, ó: quando vieres no teu reino. Irmãos, esse ladrão, ele creu que aquele Jesus que estava morrendo tinha um reino. Ele creu que Jesus iria vencer a morte. Você entende o tamanho da fé que esse ladrão teve? Ele creu que Jesus iria morrer, mas que a morte não iria o deter e que Jesus tinha um reino. E ele falou: quando tu vieres no teu reino, lembra-te de mim. Então, irmãos, esse ladrão não foi um ladrão de sorte. Ele foi um ladrão que se arrependeu e creu que o Jesus que estava morrendo iria ressuscitar, iria ganhar um reino do Pai. E ele disse: por favor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. E aí, irmãos, Jesus pega e responde para ele: em verdade, tipo assim, você pode crer no que eu vou te falar agora. Eu te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, irmãos, aquele ladrão sem expectativa nenhuma, sem esperança alguma, sem nada, que estava ali morrendo,
ele estava à distância de um clamor, de uma oração de Jesus. E ele falou: Jesus, eu creio, eu sou pecador, eu estou aqui porque eu mereço, mas eu creio em Ti, eu te peço, lembra-te de mim. E ele foi salvo. E Jesus o salvou. Jesus limpou toda a sua história de pecado, porque ele se arrependeu e creu. Então, meus irmãos, você pode ter certeza que você vai conhecer esse ladrão, que não é mais ladrão, lá no céu. Porque Jesus disse: Ele estará comigo no paraíso, hoje mesmo. Irmãos, eu amo essa história, porque ela é uma história que fala sobre decisão, que fala sobre, não importa a situação que a pessoa está, se ela clamar por Jesus, há esperança para ela. Jesus, ele fez diversos milagres, né? Ele ressuscitou Lázaro. Esse ladrão, Jesus, ele permitiu que a história dele fosse contada para mostrar que aquele que clamar a Jesus, não importa a vida que ele tenha, Jesus ouve esse clamor e responde. Então, irmãos, nessa noite, o que eu digo para nós como igreja é: vamos aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de nós, porque elas passam. Vamos pregar o Evangelho para todos, porque crer no Evangelho independe de nível social, independe de conhecimento, independe de tudo, né? A fé é um grande mistério. E a última coisa é: vamos crer que o nosso Deus é um Deus de esperança.